Hong Kong é apenas uma ilha, cuja posse foi assegurada à Inglaterra pelo Tratado de Nanquim, depois da Guerra de 1842. Em poucos anos, o gênio colonizador da Grã-Bretanha ali havia fundado uma cidade importante e criado um porto, o Porto Vitória. Esta ilha está situada na embocadura do Rio de Cantão, e apenas 60 milhas a separam da cidade portuguesa de Macau, construída na outra margem. Hong Kong deveria necessariamente vencer Macau em uma luta comercial, e agora a maioria do trânsito chinês passa pela cidade inglesa. Docas, hospitais, wharfs, alfândegas, uma catedral gótica, uma government house, ruas cobertas de macadame, tudo fazia supor que uma das cidades comerciais dos condados de Kent ou de Surrey, atravessando o esferoide terrestre, viera sair neste ponto da China, quase nos seus antípodas. Passepartout, as mãos nos bolsos, dirigiu-se para o Porto Vitória, contemplando os palanquins, os carrinhos de vela, ainda em uso no Celeste Império, e toda a multidão de chineses, japoneses e de europeus que se comprimiam nas ruas. Com pequenas diferenças, era ainda Bombaim, Calcutá ou Singapura, que o digno moço encontrava no seu trajeto. Assim como que uma fieira de cidades inglesas ao redor do mundo. Passepartout chegou ao Porto Vitória. Ali, na embocadura do Rio de Cantão, havia um formigueiro de navios de todas as nações, ingleses, franceses, americanos, holandeses, navios de guerra e de comércio, embarcações japonesas ou chinesas, juncos, sempas, tancas, e mesmo barcos de flores que pareciam canteiros sobre as águas. Passeando, Passepartout notou um certo número de nativos vestidos de amarelo, todos com idade muito avançada. Tendo entrado num barbeiro chinês para se barbear, a lá chinesa soube pelo fígaro do lugar, que falavam um inglês muito bom, que todos aqueles velhos tinham pelo menos 80 anos, e que nessa idade tinham o privilégio de usar a cor amarela, que é a cor imperial. Passepartout achou aquilo muito esquisito, sem bem saber por quê. Barba feita, dirigiu-se para o cais de embarque do Carnatic, e avistou Fix que passeava por ali, o que não o surpreendeu. Mas o inspetor de polícia deixava transparecer no rosto as marcas de um profundo desapontamento. Bem, disse consigo Passepartout, as coisas vão mal para os gentlemen do Reform Club. E dirigiu-se para Fix com seu sorriso jovial, sem querer notar o ar vexado de seu companheiro. Ora, o agente tinha boas razões para amaldiçoar a infernal sorte que o perseguia. Nada de mandado. Era evidente que o mandado corria após ele, e só poderia alcançá-lo se Fix se demorasse alguns dias nesta cidade. Ora, Hong Kong sendo a última terra inglesa do percurso, o Sr. Fogg iria escapar-lhe definitivamente, se não conseguisse detê-lo por ali. Muito bem, Sr. Fix, está resolvido a vir conosco para a América? Perguntou Passepartout. Sim, respondeu Fix com os dentes cerrados. Vamos então! Exclamou Passepartout soltando uma estrondosa gargalhada. Bem sabia que não podia separar-se de nós. Venha reservar seu lugar, venha! E os dois entraram no escritório dos transportes marítimos e reservaram cabinas para 4 pessoas. Mas o empregado avisou-os de que os reparos do Carnatic estavam concluídos, que o paquete partiria naquele mesmo dia às 8 horas, e não no dia seguinte, como tinha sido anunciado. Muito bem! Exclamou Passepartout, isso agradará meu patrão. Vou avisá-lo. Neste momento, Fix tomou uma decisão extrema. Decidiu dizer tudo a Passepartout. Era talvez o único meio que tinha para reter Phileas Fogg mais alguns dias em Hong Kong. Ao saírem do escritório, Fix convidou seu companheiro para beberem alguma coisa numa taverna. Passepartout tinha tempo. Aceitou o convite de Fix. Uma taverna se abria para o cais. Tinha um aspecto atraente. Entraram. Era uma vasta sala bem decorada, ao fundo da qual se estendia uma cama de campanha, guarnecida de almofadas. Sobre este leito estavam enfileirados um certo número de pessoas dormindo. Os 30 fregueses ocupavam na sala principal pequenas mesas de junco trançado. Alguns esvaziavam copos de cerveja inglesa, alho ou porter, outros sorviam bebidas alcoólicas, gin ou brandy. Além disto, a maioria fumava compridos cachimbos de barro vermelho, cheios de bolinhas de ópio misturado com essência de rosa. De tempo em tempo, algum fumador inebriado deslizava para baixo da mesa, e os criados do estabelecimento, tomando pelos pés e pela cabeça, colocavam-no sobre a cama de campanha perto de um confrade. Uns 20 estavam já deitados lado a lado, no último grau de embrutecimento.
Fix e Passepartout compreenderam que tinham entrado num antro fumacento frequentado por esses miseráveis, abestalhados, emagrecidos, idiotas, aos quais a mercantil Inglaterra vende anualmente 260 milhões de francos dessa droga funesta chamada ópio. Tristes milhões, adquiridos com um dos mais funestos vícios da natureza humana. O governo chinês bem que tentou remediar este abuso com leis severas, mas em vão. Da classe rica, a qual o uso do ópio inicialmente era formalmente reservado, este uso desceu até as classes inferiores, e o turbilhão não pode mais ser detido. Fuma-se ópio em todos os lugares e sempre no império do meio. Homens e mulheres dão-se a esta paixão deplorável, e uma vez costumados à inalação, não podem passar sem ela, sem experimentarem horríveis contrações do estômago. Um grande fumador pode fumar 8 cachimbos por dia, mas morre em 5 anos. Ora, era em um dos numerosos antros deste tipo, que pululam, mesmo em Hong Kong, que Fix e Passepartout tinham entrado com a intenção de beber alguma coisa. Passepartout não tinha dinheiro, mas aceitou de bom grado a cortesia do seu companheiro, reservando-se o direito de retribuí-la em outra oportunidade. Pediram 2 garrafas de Porto, às quais o francês rendeu honras, enquanto Fix, mais reservado, observava o companheiro com extrema atenção. Conversaram sobre variedades, e sobretudo sobre a excelente ideia que Fix tivera de ir no Carnatic. E a propósito do vapor, cuja partida fora antecipada em algumas horas, Passepartout, com as garrafas vazias, levantou-se, para ir avisar seu patrão. Fix o deteve. Um instante, disse. Que quer, Sr. Fix? Tenho que lhe falar de coisas sérias. De coisas sérias. Exclamou Passepartout acabando de beber algumas gotas de vinho que tinham ficado no fundo do seu copo. Bem, falamos nisso amanhã. Não tenho tempo hoje. Fique, respondeu Fix. Trata-se de seu patrão. Passepartout, à menção do patrão, olhou atentamente seu interlocutor. A expressão do rosto de Fix pareceu-lhe singular. Voltou a sentar. Que é que tem para me dizer? Perguntou ele. Fix apoiou a mão no braço do companheiro e, abaixando a voz. Adivinhou quem sou? Perguntou. Claro. Disse Passepartout sorrindo. Então vou confessar-lhe tudo. Agora que já sei tudo, meu compadre. Ah! Grande coisa. Em todo caso, continue. Mas, antes, deixe-me dizer que esses senhores meteram-se em despesas inutilmente. Inutilmente. Disse Fix. Fala sem pensar. Bem se vê que não sabe de que quantia se trata. Mas sei sim, respondeu Passepartout. 20.000 libras. 55.000. Replicou Fix, apertando a mão do francês. O que? Exclamou Passepartout, Mr. Fogg teria ousado. 55.000 libras. Pois bem. Mais razão ainda para não perder um instante, acrescentou levantando-se novamente. 55.000 libras. Retomou Fix, que forçou Passepartout a voltar a se assentar, depois de mandar vir um frasco de brande, e se me sair bem, ganho uma gratificação de 2.000 libras. Quer 500, 12.500 F, com a condição de me ajudar? Ajudar? Exclamou Passepartout, cujos olhos estavam desmesuradamente abertos. Sim, me ajudar a reter o Sr. Fogg por alguns dias em Hong Kong. Hein? Fez Passepartout, o que está dizendo? Como? Não contentes em mandarem seguir meu patrão, de suspeitarem da sua lealdade, esses senhores querem ainda levantar-lhe obstáculos. Envergonho-me por eles. Calma. O que quer dizer? Perguntou Fix. Quero dizer que é pura indelicadeza. É o mesmo que depenar Mr. Fogg, tirar dinheiro do seu bolso. Ei! É exatamente o que esperamos fazer. Mas é uma armadilha. Exclamou Passepartout, que ia se animando sob a influência do brande que Fix lhe servia, e que bebia sem perceber, uma verdadeira armadilha. Cavalheiros. Colegas. Fix começava a não entender nada. Colegas. Gritou Passepartout, membros do Reform Club. Saiba, Sr. Fix, que meu patrão é um homem honesto, e que, quando faz uma aposta, é lealmente que pretende ganhá-la. Mas quem julga então que eu seja?
Perguntou Fix, fixando o olhar em Passepartout. É evidente. Um agente dos membros do Reform Club, que tem a missão de controlar o roteiro de meu patrão, o que é muitíssimo humilhante. E mais, apesar de, já há algum tempo, ter adivinhado sua qualidade, cuidei de não a revelar a Mr. Fogg. Ele não sabe de nada? Perguntou Mr. Fix com vivacidade. Nada, respondeu Passepartout esvaziando mais uma vez seu copo. O inspetor de polícia passou a mão pela testa. Hesitava antes de voltar a falar. O que deveria fazer? O erro de Passepartout parecia sincero, mas tornava o seu projeto mais difícil. Era evidente que o rapaz falava com absoluta boa-fé, e que não era de modo algum cúmplice do seu patrão, o que Fix receara. Ora bem, pensou, já que não é seu cúmplice, me ajudará. O detetive tinha tomado pela segunda vez uma decisão. Além disso, não havia tempo a perder. A todo custo, era preciso reter Fogg em Hong Kong. Escute, disse Fix com voz grave, escute bem. Não sou o que julga, isto é um agente dos membros do Reform Club. Bah! Disse Passepartout, olhando para ele com ar alcoolizado. Sou um inspetor de polícia, encarregado de uma missão pela administração metropolitana. O senhor, inspetor de polícia. Sim, e provo, retomou Fix. Eis a minha nomeação. E o agente, tirando um papel da carteira, mostrou a seu companheiro uma nomeação assinada pelo comissário da Polícia Central. Passepartout, estupefato, olhava Fix sem poder articular uma palavra. A aposta de Phileas Fogg, tornou Fix, é apenas um pretexto com que enganou, a si e a seus colegas do Reform Club, porque tinha interesse em se assegurar de sua inconsciente cumplicidade. Mas por quê? Exclamou Passepartout. Ouça. Em 28 de setembro passado, um roubo de 55 mil libras foi cometido no Banco da Inglaterra por um indivíduo cuja descrição se pôde obter. Ora, eis esta descrição, e é, traço por traço, a do Sr. Fogg. Deixe-se disso. Gritou Passepartout dando um murro na mesa com o seu punho robusto. Meu patrão é o homem mais honesto do mundo. Como sabe? Respondeu Fix. Nem sequer o conhece. Entrou para o seu serviço no dia de sua partida, e ele partiu precipitadamente sob um pretexto insensato, sem malas, levando uma grande soma em banknotes. E ainda se atreve a sustentar que é um homem honesto. Sim. Sim. Repetia maquinalmente o pobre moço. Quer então ser preso como seu cúmplice? Passepartout agarrara a cabeça com as duas mãos. Não era mais reconhecível. Não ousava encarar o inspetor de polícia. Phileas Fogg um ladrão, ele, o salvador de Aouda, o homem generoso e valente. E com tudo que acusações levantavam contra ele. Passepartout procurava repelir as suspeitas que começavam a se insinuar em seu espírito. Não queria acreditar na culpabilidade de seu patrão. Afinal, que quer de mim? Disse ao agente de polícia, contendo-se com supremo esforço. O seguinte, respondeu Fix. Segui o Sr. Fogg até aqui, mas ainda não recebi o mandado de prisão, que pedi a Londres. É preciso, portanto, que me ajude a reter em Hong Kong. Eu. Que o. E reparto consigo a gratificação de 2.000 libras prometida pelo Banco da Inglaterra. Jamais. Respondeu Passepartout, que queria se levantar e voltou a tombar na cadeira, sentindo a razão e as forças lhe fugirem ao mesmo tempo. Sr. Fix, disse balbuciando, mesmo que tudo o que me disse fosse verdade, mesmo que meu patrão fosse o ladrão que procura, o que nego, tenho estado, estou ao seu serviço, eu vi bom e generoso. Traí-lo, jamais, nem por todo o ouro do mundo. Sou de um vilarejo onde não se come esse pão. Recusa? Recuso. Façamos de conta que não disse nada, e bebamos. Sim, bebamos. Passepartout se sentia cada vez mais dominado pela embriaguez. Fix, compreendendo que era preciso, custasse o que custasse, separá-lo do patrão, quis completar a tarefa. Sobre a mesa havia alguns cachimbos cheios de ópio. Fix empurrou-um sutilmente para a mão de Passepartout, que o pegou, levou aos lábios, acendeu, deu algumas baforadas e desabou, a cabeça aturdida sob a influência do narcótico. Afinal,
Disse Fix vendo Passepartout aniquilado, o Sr. Fogg não será avisado a tempo da partida do Carnatic, e se partir, irá ao menos sem este maldito francês. Depois saiu, após ter pago a conta. Capítulo 20. Durante esta cena que iria talvez comprometer tão gravemente seu futuro, Mr. Fogg, acompanhando Mr. Zaouda, passeava pelas ruas da cidade inglesa. Desde que Mr. Zaouda tinha aceitado sua oferta de conduzi-la à Europa, ele começara a providenciar todos os detalhes necessários para uma viagem tão longa. Que um inglês como ele fizesse a volta ao mundo com uma sacola de viagem na mão, admite-se, mas uma mulher não a poderia empreender nestas condições. Daí a necessidade de comprar roupas e objetos para a viagem. Mr. Fogg se incumbiu desta tarefa com a calma que o caracterizava, e a todas as desculpas e objeções da viúva, confusa com tanta amabilidade. É no interesse da minha viagem, está no meu programa, respondia invariavelmente. Feitas as aquisições, Mr. Fogg e a jovem regressaram ao hotel e jantaram à mesa dos hóspedes, que estava suntuosamente servida. Depois, Mr. Zaouda, um pouco cansada, subiu para o seu apartamento, depois de ter apertado a inglesa a mão do seu imperturbável salvador. O respeitável gentleman, absorveu-se durante toda a tarde na leitura do Times e do Illustrated London News. Se fosse homem capaz de ficar espantado com algo, teria ficado ao não ver aparecer o seu criado à hora de deitar. Mas, sabendo que o paquete para Yokohama não deveria sair de Hong Kong antes do dia seguinte pela manhã, não se preocupou. No dia seguinte, Passepartout não se apresentou ao toque da sineta de Mr. Fogg. O que pensou o honrado gentleman ao saber que o seu criado não tinha voltado ao hotel, ninguém poderá dizer. Mr. Fogg contentou-se com pegar sua sacola de viagem, pediu para avisarem Mr. Zaouda e mandou buscar um palanquim. Eram 8 horas, e o pré-amar, que o Carnatic deveria aproveitar para sair dos escuros do porto, estava previsto para as 9h30. Quando o palanquim chegou à porta do hotel, Mr. Fogg e Mr. Zaouda subiram para o confortável veículo, e as bagagens seguiram atrás sobre uma carreta. Meia hora mais tarde, os viajantes desciam no cais de embarque, e aí Mr. Fogg soube que o Carnatic tinha partido na véspera. Mr. Fogg, que esperava encontrar, ao mesmo tempo, o paquete e o criado, ficará sem um e sem outro. Mas nenhum sinal de desapontamento apareceu em seu semblante, e como Mr. Zaouda olhava com inquietude, contentou-se em responder. É um incidente, senhora, nada mais que um incidente. Neste momento, um personagem, que o observava com atenção, aproximou-se. Era o inspetor Fix, que o cumprimentou e disse. Não era o senhor, como eu, um dos passageiros do Rangoon, que chegou ontem? Sim, senhor, respondeu friamente Mr. Fogg, mas não tenho a honra. Desculpe-me, mas pensava encontrar aqui o seu criado. Sabe onde ele está, senhor? Perguntou ansiosamente a jovem. O que? Respondeu Fix, fingindo surpresa, não está aqui? Não, respondeu Mr. Zaouda. Desde ontem que não aparece. Teria embarcado sem nós no Carnatic? Sem os senhores, madame? Respondeu o agente. Mas, desculpe a minha pergunta, contavam partir neste paquete? Sim, senhor. Eu também, madame, e, como vê, estou muito desapontado. O Carnatic, tendo terminado seus reparos, deixou Hong Kong 12 horas antes sem avisar ninguém, e agora vai ser preciso esperar 8 dias pela próxima partida. Ao pronunciar as palavras 8 dias, Fix sentia o coração pular de alegria. 8 dias. Fogg retido 8 dias em Hong Kong. Haveria tempo para receber o mandado de prisão. Finalmente a sorte declarava-se a favor do representante da lei. Avaliem, então, o golpe mortal que recebeu, quando ouviu Mr. Fogg dizer com a sua voz calma. Mas há outros navios além do Carnatic, parece-me, no porto de Hong Kong. E Mr. Fogg, oferecendo seu braço a Mr. Zaouda, dirigiu-se para as docas à procura de um navio que estivesse de partida. Fix, assombrado, foi atrás. Dir-se-ia que um fio o atava aquele homem. Contudo, a sorte parecia verdadeiramente ter abandonado aquele a quem até então tanto servirá. Phileas Fogg, durante 3 horas, percorreu o porto em todos os sentidos, decidido, se preciso fosse, a fretar uma embarcação para o transportar a Yokohama, mas só viu navios carregando ou descarregando, e que, portanto, não poderiam estar de partida. Fix sentiu renascer sua esperança.
Entretanto, Mr. Fogg não se desconcertava, e ia continuar a sua busca, mesmo que precisasse passar a Macau, quando foi abordado por um marinheiro na entrada do porto. Vossa Honra procura um barco? Perguntou-lhe o marinheiro, tirando o chapéu. Tem um barco pronto para partir? Perguntou Mr. Fogg. Sim, Vossa Honra, o barco de pilotagem N graus 43, o melhor da flotilha. Navega rápido? Entre 8 e 9 milhas, mais ou menos. Quer vê-lo? Sim. Vossa Honra ficará satisfeito. É algum passeio no mar? Não. De uma viagem. Uma viagem? Encarregar-se-ia de levar-me a Yokohama? O marinheiro, a estas palavras, deteve os movimentos do braço, esbugalhou os olhos. Vossa Honra está brincando? Disse. Não. Perdi a partida do Carnatic, e preciso estar dia 14, o mais tardar, em Yokohama, para tomar o paquete para São Francisco. Lamento, respondeu o piloto, mas é impossível. Ofereço 100 libras, 2.500 F, por dia, e uma gratificação de 200 libras se chegar a tempo. A sério? Perguntou o piloto. Muito a sério, respondeu Mr. Fogg. O piloto afastara-se um pouco para o lado. Olhava o mar, evidentemente hesitando entre o desejo de ganhar uma soma enorme e o medo de se aventurar tão longe. Fix estava com pânicos mortais. Neste ínterim, Mr. Fogg voltará-se para Mr. Zaouda. Não tem medo, madame? Perguntou. Consigo, não, Sr. Fogg, respondeu a jovem. O piloto aproximara-se outra vez do gentleman, e girava o chapéu entre as mãos. Então, piloto, disse Mr. Fogg. Então, meu senhor, respondeu o piloto, não posso arriscar nem meus homens, nem a mim, nem mesmo a si, em uma travessia tão longa num barco de 20 toneladas apenas, e nesta época do ano. Além disso, não chegaríamos a tempo, porque há 1.650 milhas de Hong Kong a Yokohama. 1.600 apenas, disse Mr. Fogg. Dá na mesma. Fix respirou fundo. Mas, acrescentou o piloto, haverá talvez meio de se arranjar de outro modo. Fix não respirava mais. Como? Perguntou Phileas Fogg. Indo a Nagasaki, a extremidade sul do Japão, 1.100 milhas, ou apenas a Xangai, 800 milhas de Hong Kong. Nesta última travessia, não nos afastaríamos da costa chinesa, o que seria uma grande vantagem, ainda mais que aí as correntes levam para o norte. Piloto, respondeu Phileas Fogg, é em Yokohama que devo tomar o paquete, não em Xangai ou em Nagasaki. Por que não? Respondeu o piloto. O paquete para São Francisco não parte de Yokohama. Faz escala em Yokohama e em Nagasaki, mas o seu porto de partida é Xangai. Está certo do que diz? Certo. E quando o paquete deixa Xangai? Dia 11, às 7 da noite. Temos, pois, 4 dias pela frente. 4 dias, são 96 horas, e com uma média de 8 milhas por hora, se tivermos sorte, se o vento soprar de sudeste, se o mar estiver calmo, podemos fazer as 800 milhas que nos separam de Xangai. E pode partir. Em 1 hora. O tempo de comprar os víveres e aparelhar. Negócio fechado. É dono do barco? Sim, Dom Bunsby, patrão da Tankadere. Quer um sinal? Se isso não ofender Vossa Honra. Aqui estão 200 libras por conta. Senhor, acrescentou Phileas Fogg voltando-se para o agente, se quiser aproveitar. Senhor, respondeu resolutamente Mr. Fix, ia lhe pedir esse favor. Bem. Em meia hora estaremos a bordo. Mas o pobre rapaz, disse Mr. Zaouda, a quem o desaparecimento de Passepartout preocupava extremamente. Vou fazer por ele tudo o posso fazer, respondeu Phileas Fogg. E, enquanto Fix, nervoso, febril, raivoso, se encaminhava para o barco piloto, os dois se dirigiram para os escritórios da polícia de Hong Kong. Ali, Phileas Fogg deu a descrição de Passepartout, e deixou uma quantia suficiente para repatriá-lo. A mesma formalidade foi cumprida junto ao agente consular francês, e o palanquim, após passar pelo hotel, onde as bagagens foram pegas, reconduziu os viajantes ao embarcadouro. Soavam 3 horas.
O barco piloto N graus 43, com sua tripulação a bordo, seus víveres embarcados, estava pronto para largar. A Tankadere era uma pequena goleta atraente de 20 toneladas, bem pensada na frente, bem solta em suas maneiras, muito alongada em suas linhas d'água. Parecida um iate de corrida. Seus cobres brilhantes, suas ferragens galvanizadas, sua coberta branca como marfim, indicavam que o mestre John Bunsby sabia conservá-la em bom estado. Seus 2 mastros inclinavam-se um pouco para trás. Levava velas latinas, mezena, traquete, e, com vento pela popa, podia cortar o mar maravilhosamente. Devia navegar rápido e, de fato, já ganhará diversos prêmios nos matches de barcos de pilotagem. A tripulação da Tankadere era composta pelo mestre John Bunsby e 4 homens. Eram desses marinheiros valorosos que, com qualquer tempo, se aventuram à busca dos navios, e conheciam muito bem estes mares. John Bunsby, homem de cerca de 45 anos, vigoroso, bronzeado de sol, o olhar vivo, a expressão enérgica, bem aprumado, bom no que fazia, teria inspirado confiança aos mais medrosos. Phileas Fogg e Mr. Zaouda passaram ao navio. Fix já se achava ali. Pela escotilha de popa da goleta, descia-se para um quarto quadrado, cujas anteparas se desdobravam em forma de catres por cima de um divã circular. No meio, uma mesa iluminada por um lampião que oscilava. Era pequeno, mas limpo. Lamento não poder lhe oferecer coisa melhor, disse Mr. Fogg a Fix, que se inclinou sem responder. O inspetor de polícia sentiu uma espécie de humilhação em aproveitar assim os obséquios do Sr. Fogg. Com certeza, pensava, é um tratante muito delicado, mas é um tratante. Às 3h10, as velas foram içadas. O pavilhão inglês tremulava no casco da goleta. Os passageiros estavam sentados no convés. Mr. Fogg e Mr. Zaouda lançaram um último olhar para o cais, para ver se Passepartout aparecia. Fix não estava sem apreensões, porque o acaso poderia conduzir àquele lugar o infeliz rapaz a quem tratara tão indignamente, e então dar-se-iam explicações, das quais Fix não se sairia muito bem. Mas o francês não apareceu, e, sem dúvida, o narcótico embrutecedor ainda o tinha sob sua influência. Afinal, o mestre John Bunsby fez-se ao largo, e a Tankadere, tomando o vento em suas velas, lançou-se balouçando sobre as ondas. Era uma expedição aventurosa esta navegação de 800 milhas, numa embarcação de 20 toneladas, e principalmente naquela época do ano. São geralmente maus os mares da China, expostos a lufadas terríveis durante os equinócios, e estava-se ainda nos primeiros dias de novembro. Teria sido, por certo, mais vantajoso para o piloto conduzir seus passageiros até Yokohama, pois era pago por dia. Mas teria sido imprudência demais tentar tal travessia em tais condições, e já era um ato audacioso, quando não temerário, ir até Xangai. Mas John Bunsby tinha confiança em sua Tankadere, que se elevava sobre as vagas como uma malva, e não estava errado. Durante as últimas horas desta jornada, a Tankadere navegou por entre os escolhos caprichosos de Hong Kong, e sob todos os critérios, com o vento pela frente ou por trás, comportou-se muito bem. Não tenho necessidade, piloto, disse Phileas Fogg quando a goleta entrava em alto mar, de lhe recomendar toda a diligência possível. Vossa honra, vá por mim, respondeu John Bunsby. Fizemos as velas, estamos dando tudo o que o vento permite dar. Querer ir mais rápido só serviria para virar a embarcação em prejuízo de sua marcha. É o seu ofício, e não o meu, piloto, e confio em si. Phileas Fogg, o corpo ereto, pernas afastadas, firme como um marinheiro, contemplava, sem cambalear, o mar agitado. A jovem, sentada à popa, sentia-se comovida contemplando este oceano, já com as sombras do crepúsculo, cuja fúria arrostava em uma frágil embarcação. Por cima da sua cabeça desdobravam-se as velas brancas, que a levavam pelo espaço como grandes asas. A goleta, impelida pelo vento, parecia voar no ar. A noite veio. A lua entrava no seu primeiro quarto, a sua luz insuficiente deveria logo extinguir-se nas brumas do horizonte. Nuvens corriam do leste e já invadiam uma parte do céu. O piloto tinha disposto os fogos de posição, precaução indispensável a ser tomada nestes mares muito frequentados nas proximidades das costas. As colisões de navios não eram raros por ali, e, com a velocidade com que ia animada, a goleta despedaçar-se-ia ao menor choque. Fix meditava na proa da embarcação. Conservava-se afastado, sabendo que Fogg era pouco amigo de conversas.
Demais, repugnava-lhe falar aquele homem, cujos favores aceitara. Meditava também sobre o futuro. Parecia-lhe certo que o Sr. Fogg não pararia em Yokohama, que tomaria imediatamente o paquete para São Francisco, para alcançar a América, cuja vasta extensão lhe garantiria a impunidade com segurança. O plano de Phileas Fogg parecia-lhe ser muito simples. Em vez de embarcar diretamente da Inglaterra para os Estados Unidos, como um velhaco vulgar, este Fogg havia feito uma grande volta e atravessado 3/4 partes do globo, para alcançar com mais segurança o continente americano, onde comeria tranquilamente o milhão do banco, após ter despistado a polícia. Mas uma vez na terra da União, que faria Fix? Abandonaria este homem? Não, 100 vezes não. E até que tivesse obtido um ato de extradição, não o perderia de vista. Era seu dever e o cumpriria até o fim. Em todo caso, algo de bom tinha acontecido. Passepartout já não estava junto de seu patrão, e sobretudo, depois das confidências de Fix, era importante que patrão e criado não se revissem jamais. Phileas Fogg, também não deixava de pensar no criado, tão estranhamente desaparecido. Feitas todas as reflexões, não lhe parecia impossível que, em consequência de um mal-entendido, o rapaz tivesse embarcado no Carnatic, no último momento. Era também a opinião de Mr. Zaouda, que sentia profundamente a ausência deste excelente servidor, a quem tanto devia. Poderia acontecer que o reencontrassem em Yokohama, e, se o Carnatic para ali o tivesse transportado, seria fácil saber. Por volta das 10 horas, a brisa veio refrescar. Talvez tivesse sido prudente arrefecer o passo, mas o piloto, após ter cuidadosamente observado o céu, deixou o velame no estado em que estava. Demais, a Tankadere levava admiravelmente o pano, tendo uma grande capacidade de colocar água fora, e tudo estava preparado para ser arranjado rapidamente, em caso de aguaceiro. À meia-noite, Phileas Fogg e Mr. Zaouda desceram para a cabina. Fix os precedera, e estendera-se sobre um dos catres. Quanto ao piloto e seus homens, ficaram a noite toda no convés. No dia seguinte, 8 de novembro, ao nascer do sol, a goleta tinha feito mais de 100 milhas. A barquilha, usada com frequência, indicou que a média de sua velocidade estava entre 8 e 9 milhas. A Tankadere ia com todo o pano largo, e obtinha assim sua máxima rapidez. Se o vento se mantivesse nestas condições, as probabilidades eram a seu favor. A Tankadere, durante todo este dia, não se afastou muito da costa, cujas correntes lhe eram favoráveis. Tinha a 5 milhas ou mais a bom bordo, e a costa, de perfil irregular, aparecia às vezes no meio de alguns clarões. O vento vinha da terra, o mar estava por isso mesmo menos forte, circunstância feliz para a goleta, porque as embarcações de pequena tonelagem padecem principalmente com a vaga, que lhes diminui a velocidade, que as matam, para empregar a expressão marítima. Pelo meio-dia, o vento amainou um pouco e rodou para sudeste. O piloto largou as flechas, porém, ao fim de 2 horas, foi preciso recolhê-las, porque o vento refrescava de novo. Mr. Fogg e a jovem, muito felizmente refratários ao mal do mar, comeram com apetite as conservas e a bolacha de bordo. Fix foi convidado a partilhar de sua refeição e teve de aceitar, porque bem sabia que é tão necessário lastrear o estômago como os barcos, mas aquilo o vexava. Viajar à custa deste homem, nutrir-se com seus víveres, achava pouco leal. Contudo, comeu, pouco, é verdade, mas comeu. Entretanto, terminada a refeição, julgou dever chamar o Sr. Fogg à parte, e disse-lhe: Senhor? Este senhor lhe queimava os lábios, e se conteve para não pôr a mão no colete deste senhor. Senhor, foi muito gentil em me oferecer passagem em seu navio, mas, ainda que os meus recursos não me permitam gastar tão generosamente como o senhor, quero pagar a minha parte. Não falemos nisso, senhor, respondeu Mr. Fogg. Mas, se insisto. Não, senhor, repetiu Mr. Fogg em tom que não admitia réplica. Isso entra nas despesas gerais. Fix inclinou-se, sufocava, e, indo deitar-se à proa da goleta, não disse mais nenhuma palavra durante a jornada. Seguiam velozmente. Dom Bunsby tinha boas esperanças. Diversas vezes disse a Mr. Fogg que chegariam no tempo desejado a Xangai. Mr. Fogg respondeu simplesmente que contava com isso. Demais, toda a tripulação da pequena goleta esforçava-se em o conseguir. A gratificação estimulava aqueles bravos marinheiros.
Por isso não se via uma escotilha que não estivesse conscienciosamente fechada. Não havia vela que não estivesse vigorosamente içada. Não se dava a mais pequena guinada de que pudessem acusar o homem do leme. Em qualquer regata do Royal Yacht Club não se faria manobras com mais precisão. À tarde, o piloto tinha apurado com a barquilha um percurso de 200 milhas percorridas desde Hong Kong, e Phileas Fogg podia esperar que ao chegar a Yokohama não teria nenhum atraso a registrar no seu programa. Portanto, o primeiro contratempo sério que experimentara desde sua partida de Londres, não lhe causaria provavelmente nenhum prejuízo. Durante a noite, pelas primeiras horas da manhã, a Tankadere entrava franqueando no estreito de Fo-Kien, que separa a grande ilha formosa da costa chinesa, e atravessava o trópico de Câncer. O mar é agitado ali, cheio de redemoinhos formados pelas contracorrentes. A goleta fatigou-se bastante. As vagas curtas embaraçavam sua marcha. Tornou-se muito difícil manter-se em pé sobre o convés. Com o romper do dia, o vento refrescou mais. Havia no céu indícios de borrasca. Demais, o barômetro anunciava uma mudança próxima de atmosfera, sua marcha diurna estava irregular, e o mercúrio oscilava caprichosamente. Via-se também o mar levantar-se para o sudoeste em longas ondas que sentiam a tempestade. Na véspera o sol tinha se deitado em uma bruma avermelhada, no meio de cintilações fosforescentes do oceano. O piloto examinou durante muito tempo este mau aspecto do céu e murmurou entre dentes coisas pouco inteligíveis. Em certo momento, achando-se perto de seu passageiro. "Pode-se dizer tudo à vossa honra?" Disse em voz baixa. "Tudo", respondeu Phileas Fogg. "Pois bem, vamos ter uma borrasca." "Virá do norte ou do sul?" Perguntou simplesmente Mr. Fogg. "Do sul, veja. É um tufão que se prepara." "Vá pelo tufão do sul, pois que nos levará para o lado certo", respondeu Mr. Fogg. "Se encara assim", replicou o piloto, "não tenho mais nada a dizer." Os pressentimentos de John Bunsby não o enganaram. Numa época menos adiantada do ano tufão, segundo a expressão de um célebre meteorologista, ter-se-ia desfeito como uma cascata luminosa de flamas elétricas, mas no equinócio do inverno era de recear que se desencadeasse com violência. O piloto tomou de antemão as suas precauções, mandou fechar todas as velas da goleta e colocar as vergas na coberta. Arriou os mastaréus. Colocou o bote para dentro. Recolheu todas as velas auxiliares. As escotilhas foram fechadas com todo cuidado. Desde esse momento nenhuma gota de água podia penetrar no casco da embarcação. Apenas uma vela triangular, de grande porte, foi içada à guisa de trinquete, de modo a manter a goleta com vento pela popa. E esperaram. John Bunsby tinha convidado os passageiros a descerem para a cabina, mas, num espaço estreito, quase privado de ar, e no meio dos balanços produzidos pelas vagas, este aprisionamento não teria sido nada agradável. Nem Mr. Fogg, nem Mr. Zaouda, nem o próprio Fix, consentiram em sair da coberta. Pelas 8 horas, a borrasca de chuva e vendaval desabou sobre a embarcação. Só com seu pedaço de pano, a Tankadere foi levantada como uma pena pelo vento do qual não se saberia dar uma ideia exata, quando sopra em tempestade. Comparar sua velocidade à quádrupla velocidade de uma locomotiva lançada a todo vapor, seria ficar aquém da verdade. Durante o dia todo, a embarcação correu a sina para o norte, arrastada pelas vagas monstruosas, conservando felizmente uma velocidade igual à delas. 20 vezes esteve a pique de ser submergida por uma das montanhas de água que se lançavam sobre sua popa, mas um movimento certeiro do leme, feito pelo piloto, evitava a catástrofe. Algumas vezes os passageiros ficavam completamente envoltos pelas ondas que recebiam filosoficamente. Fix resmungava sem dúvida, mas a intrépida Ouda, os olhos fixos no seu companheiro, cujo sangue frio não podia deixar de admirar, mostrava-se digna dele e arrostava a tormenta ao seu lado. Quanto a Phileas Fogg, parecia que aquele tufão fazia parte do seu programa. Até então a Tankadere fizera sempre rota para o norte, mas pela noite, como se receava, o vento, rodando 3/4, soprou para noroeste. A goleta, oferecendo então o flanco à vaga, foi assustadoramente sacudida de modo terrível. O mar embatia contra ela com uma violência assustadora, quando não se sabe a solidez com que todas as peças de uma embarcação estão ligadas entre si. Com a noite, a tempestade acentuou-se ainda. Vendo a escuridão começar, e com a escuridão aumentar a tormenta, John Bunsby padeceu com vivas inquietações.
perguntou-se se não seria tempo de relaxar, e consultou a tripulação. Depois de interrogar seus homens, Dom Bunsby aproximou-se de Mr. Fogg, e disse-lhe: Acredito, Vossa Honra, que seria melhor aproarmos em um dos portos da costa. Também acredito, respondeu Mr. Phileas Fogg. Ah! Exclamou o piloto, mas em qual? Só conheço um, respondeu tranquilamente Mr. Fogg. E é Xangai. Esta resposta, o piloto a princípio levou alguns minutos sem compreender o que significava, o quanto continha de obstinação e de tenacidade. Depois exclamou: Ah, sim. Vossa Honra tem razão. Para Xangai. E a direção da Tankadere foi imperturbavelmente conservada para o norte. Noite verdadeiramente terrível. Foi um milagre que a pequena goleta não sussobrasse. 2 vezes esteve a esse ponto, e tudo quase foi levado de bordo. Mr. Zaoda estava fadigada, mas não fez ouvir uma queixa. Mais de uma vez Mr. Fogg teve de correr para protegê-la da violência das ondas. O dia reapareceu. A tempestade desencadeava-se ainda com um extremo furor. Contudo, o vento recaiu para o sudoeste. Era uma mudança favorável, e a Tankadere abriu novamente caminho sobre este mar agitado, cujas ondas se encontravam com as que o novo vento levantava. Daí um choque de contra-ondas, que teria esmagado uma embarcação menos solidamente construída. De tempo em tempo avistava-se a costa através de aberturas nas brumas, mas nenhum navio à vista. A Tankadere era a única no mar. Ao meio-dia, houve alguns sintomas de acalmia, que, com o baixar do sol no horizonte, se pronunciaram mais nitidamente. A pouca duração da tempestade devia-se à sua própria violência. Os passageiros, absolutamente prostrados, puderam comer e repousar um pouco. A noite foi relativamente sossegada. O piloto largou outra vez as velas. A velocidade da embarcação foi considerável. No dia seguinte, ao nascer do dia, Dom Bunsby, feito o reconhecimento da costa, pôde afirmar que não estavam a 100 milhas de Xangai. 100 milhas, e só restava aquele dia para as percorrer. Era naquela mesma tarde que Mr. Fogg deveria chegar a Xangai, se não quisesse perder a partida do paquete para Yokohama. Sem aquela tempestade, durante a qual perdeu muitas horas, estaria naquele momento a 30 milhas do porto. A brisa abonançava sensivelmente, mas por fortuna o mar caía com ela. A goleta se cobriu de panos. Flechas, velas de estal, bujarrona, tudo entrará em ação, e o mar escumava sob a roda da proa. Ao meio-dia, a Tankadere não estava a mais de 45 milhas de Xangai. Restavam 6 horas ainda para ganhar este porto antes da partida do paquete para Yokohama. Os receios foram muitos. Queriam chegar a todo custo. Todos, menos Phileas Fogg por certo, sentiam o coração bater de impaciência. Era preciso que a pequena goleta se mantivesse numa média de 9 milhas por hora, e o vento continuava a amainar. Era uma brisa irregular, as lufadas caprichosas vindo da costa. Passavam, e o mar se acalmava também após sua passagem. Contudo a embarcação era tão leve, suas velas altas, de um tecido fino, apanhavam tão bem as lufadas irregulares, que, a corrente ajudando, às 6 horas, Dom Bunsby não contava mais que 10 milhas até o rio de Xangai, porque a cidade está situada a 12 milhas pelo menos acima da embocadura. Às 7 horas, achavam-se ainda a 3 milhas de Xangai. Uma formidável praga escapou da boca do piloto. O prêmio de 200 libras iria evidentemente lhe escapar. Olhou para Mr. Fogg. Mr. Fogg estava impassível, e contudo toda a sua fortuna era jogada neste momento. Neste momento também, uma longa fuselagem negra, coroada com um penacho de fumaça, apareceu ao nível da água. Era o paquete americano, que saía na hora regulamentar. Maldição! Exclamou Dom Bunsby, que empurrou o leme com um braço desesperado. Sinais! Disse simplesmente Phileas Fogg. Um pequeno canhão de bronze se alojava na proa da Tankadere. Servia para fazer sinais em tempos de nevoeiro. A peça foi carregada até a boca, mas no momento em que o piloto ia aplicar um carvão ardente à peça. A bandeira a meio pau, disse Mr. Fogg. A bandeira foi arriada a meio mastro. Era um sinal de perigo, e podiam esperar que o paquete americano, percebendo-o, modificasse por um instante sua rota para dirigir-se à embarcação. Fogo! Disse Mr. Fogg.
e a detonação da pequena peça de bronze eclodiu no ar.